Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como você faz para resolver quase todas as questões da prova de Ciências Humanas do Enem e finalmente chegar aí aos 40 acertos em Humanas, a marca tão sonhada por 10 em cada 10 vestibulandos que fazem o Enem. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar que tudo que você já viu aí na internet pode estar mais te atrapalhando do que te ajudando a alcançar essa marca. Então, se você chegar até o final desse vídeo, você vai descobrir o método correto, ou ainda, pelo menos, um método que já levou milhares dos meus alunos do meu curso Plano do Gabarito a alcançarem a marca de 40 acertos ou mais. Esse método que eu vou te apresentar nesse vídeo aqui, ele não saiu das vozes da minha cabeça ou mesmo da minha experiência pessoal. Ele foi criado a partir dos 2 documentos oficiais que são o Guia de Elaboração de Itens, que é o guia que todo elaborador de questões do INEP utiliza para fazer as questões do Enem, para criar lá o padrão, né, de texto base, comando e 5 opções, e também a matriz de referência do Enem. Esses 2 documentos basearam a construção do que eu chamo de método 3 em 1, que eu vou te apresentar aqui na prática com você. E se você está precisando de uma ajuda, obviamente, este é o canal para você. Então, considera para receber mais vídeos como esse, já clicar no botão de se inscrever e de ativar o sininho aqui para você saber tudo mesmo sobre técnicas de resolução para a prova de Ciências Humanas. Bom, então sem mais delongas, deixa eu te levar para dentro do meu PC, que eu vou de fato te apresentar o que é o método 3 em 1. Bom, estamos aqui dentro do meu PC já com a questão que eu selecionei aqui, uma questão de sociologia. E o primeiro ponto desse método que eu vou te apresentar aqui, a primeira dica é a seguinte. Se você é um enemzeiro de primeira viagem ou mesmo não conhece aqui o canal, repara que sempre na prova do Enem, e isso não sou eu que estou falando, é o Guia de Elaboração de Itens, a prova do Enem tem sempre a resposta validada pelo texto base. Isso é muito sério. Vários de vocês acham que a prova do Enem é uma prova conteudista, e ela de fato não é. O que valida a resposta das questões é o texto base, sejam em questões mais conteudistas, conceituais, que são a menor parte da prova, ali cerca de 20%, sejam em questões como essa que eu separei aqui, que são 80% da prova, que são questões, inclusive, que você consegue resolver sem saber o conteúdo, ou ainda não sabendo muito o conteúdo. Foi isso que me levou, nos últimos 3 anos, a ficar na marca ali dos 42, 41, 40 acertos. Porque na prática você não precisa de tanto domínio de conteúdo assim para fazer a prova do Enem. E isso explica, obviamente, porque este método que eu vou apresentar aqui nesse vídeo já foi de fato validado, utilizado e já levou para a universidade mais de 2.000 alunos lá no meu curso. Então, bom, o que você vai precisar fazer aqui? Cara, o primeiro ponto desse método, que eu acho que é um ponto que vai contra tudo que todo mundo tá falando na internet, é o seguinte. Todo mundo na internet manda você começar aqui pelo comando, né? Então manda você começar lendo o enunciado. Em Humanas, no meu método, e de acordo com o Guia de Elaboração de Itens, o ideal é você começar pelo texto base. E existem algumas explicações para isso. A primeira é a seguinte: começando pelo comando, muitas vezes a sua interpretação do texto base pode ser afetada não só da forma positiva, que todo mundo te apresenta como motivo para você começar pelo comando, mas também de uma forma negativa, fazendo com que você se desvie de uma leitura neutra do texto base. Começar pelo texto base, por sua vez, sobretudo quando ele é escrito e não uma imagem ou ainda um mapa, faz com que você tenha uma leitura virgem do texto, ou seja, uma leitura de fato neutra. Esse é o primeiro ponto, o ponto central. O segundo problema de começar pelo comando também é que muitas vezes você faz uma dupla leitura do comando. Como começar pelo comando não é o natural, você muitas vezes lê o comando, depois lê o texto e depois você se esquece do que a questão pede e lê o comando novamente. Numa única questão, quando isso acontece, parece que você perdeu apenas 15 segundos. Mas se você multiplicar isso por 45, você vai perder minutos preciosos que podem prejudicar a sua redação, podem prejudicar a tua prova de linguagens e podem, obviamente, prejudicar também o teu preenchimento do cartão resposta. Isso não acontece quando você começa pelo texto base, né? Ou seja, você não lê o texto base, lê o comando, depois lê o texto base de novo, porque na prática a leitura do texto base ela é mais complexa. Óbvio, ele é maior, ele te dá mais trabalho para ser compreendido, mas sobretudo porque nesse método aqui que eu vou te ensinar agora,
você tem que fazer uma pergunta para o texto base. De acordo com o guia de elaboração de itens, cada texto base da prova de humanas, ele só pode comportar uma única big idea, né? Ou seja, uma única grande ideia. E esse é o pulo do gato. A validação da resposta, ela está não necessariamente no texto inteiro, que pode ser muito grande. No caso dessa questão aqui da Carolina de Jesus, né, essa questão de sociologia, o texto nem é tão grande, mas existem textos maiores. Mas, na verdade, o que você vai procurar na questão de humanas do Enem é resumir esse texto em uma única ideia central. Repara aqui comigo, esses textos, até quando são 2 textos, eu ensino isso lá no meu curso, né? Como é que você faz para extrair essa ideia quando são 2 textos base? Ele só tem uma única ideia central. Um texto, um parágrafo, né? Normalmente, que é o texto do Enem, ele só pode ter uma única ideia central. Quando são 2 textos, normalmente eles vão ter 2 ideias se repetindo ou 2 ideias opostas. Aí vão ser 2 ideias centrais, cada uma em um parágrafo. Mas na prática, ao contrário do que acontece em linguagens, os textos de humanas só têm um único parágrafo. Dificilmente você vai ter uma questão, quase nunca você vai ter uma questão, eu pelo menos não me lembro de cabeça, de uma questão que tem 2 parágrafos, a não ser questões, óbvio, com 2 textos. E aí como é que você faz para fazer isso? Você vai vir aqui no texto, você vai lê-lo grifando as partes mais importantes. Eu já grifei aqui de antemão, óbvio, né? Para não ter que ficar torto com o pente, mas me acompanha aqui que eu vou te explicar. Diz o texto o seguinte: eu estava pagando o sapateiro e conversando com um preto que estava lendo um jornal. Ele estava revoltado com o guarda civil que espancou um preto e amarrou numa árvore. Bom, o principal aqui dessa primeira frase é que o guarda civil espancou o preto e amarrou ele numa árvore, né? O guarda civil é branco. E há certos brancos que transformam o preto em bode expiatório. Quem sabe se a guarda civil ignora que já foi extinta a escravidão e ainda estamos em regime de Shibata. Uma vez que você termina de ler esse texto, você deve se perguntar o seguinte: qual que é a ideia central do que eu acabei de ler? Nesse caso aqui é um texto bastante simples. A ideia central daqui é a seguinte, né? Você tem um guarda civil branco que espancou um cara preto que aparentemente, na visão do outro sujeito que estava parado ali, não havia feito nada. No trecho em amarelo, você tem a ideia do espancamento, que é central, então eu sublinhei ela, e depois você tem a reflexão aí do narrador, né? De quem sabe se o guarda civil não ignora que a escravidão já tinha sido abolida. Resumindo esse texto numa única frase, a gente tem, obviamente, aí um ato que muito provavelmente poderia ser descrito como racismo. E aí a gente vai para a nossa segunda etapa. A segunda etapa, ela tem a ver, obviamente, com o comando da questão, beleza? O comando da questão, ele sempre vai fazer referência ao texto base. Na maior parte das questões, como é o caso dessa que eu selecionei aqui, ele é quase que uma relação direta. Existe um elemento que está presente no texto, que é o seguinte, né? Nesse caso aqui, o texto guarda a grafia original da autora, expõe uma característica da sociedade brasileira, que é a ou o, né? Existe uma característica da sociedade brasileira que está presente nesse texto aqui e ele quer saber, né? Então, na prática, você já sabe, porque você já interpretou, né? Você já leu esse texto e você já resumiu ele numa frase. O ideal, inclusive, na prova do Enem, é que você, ao invés de passar nessa terceira etapa agora para a leitura das alternativas, você, no comando, já faça essa questão como se ela fosse discursiva, ou seja, você tente responder ela mentalmente, para assim tentar achar a opção que mais se assemelha à resposta que você formulou mentalmente. Nesse meu caso aqui, formulei a seguinte frase, né? Um branco espancou um negro e, obviamente, isso me pareceu motivado muito mais pelo racismo do que por qualquer crime que aquela pessoa tenha cometido. E assim, quando você vai validar, né, fazer o que a gente chama de teste do texto, que é a terceira etapa, que é pegar todas essas alternativas e testá-las, né, com o que você acabou de ler no texto, você vai ver que a resposta só pode ser a letra A, só pode ser racismo estrutural. Então percebe comigo como essa questão ela não poderia ser feita sem o texto. Se eu excluo o texto, se eu boto a mão aqui em cima do texto, se eu não leio o texto, se eu simplesmente começo pelo comando e tento fazer ela pelo conteúdo, é impossível responder esta questão. Impossível. Então, quando você vê na internet pessoas que recomendam que você, por exemplo, né? Isso eu já vi muito, inclusive. Leia o texto de forma superficial para ganhar tempo. Essas pessoas até estão te apresentando um método de aceleração da prova, mas elas estão colocando a sua prova em risco. Por quê? Porque essa questão aqui é uma questão que todos os alunos deveriam ter acertado. É uma questão que, de acordo com a TRI, tem um valor muito alto, porque é uma questão
muito tranquila. Então, se você lê o texto de forma rápida, você pode acabar não extraindo de forma correta e satisfatória a ideia central do texto, economizando aí, né, alguns segundos, que seriam preciosos, um minuto que seria precioso, mas errando essa questão. Pensa comigo que a prova do Enem ela é feita num tempo hábil para que os alunos leiam todos os textos. E uma leitura cuidadosa e atenta, né, dessas questões te permite, obviamente, chegar ao gabarito da questão. Bom, esse foi o nosso vídeo com um método que te permite resolver quase todas as questões da prova de humanas do Enem. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí. E não esquece de também me seguir lá no Instagram, @profondrafael, onde eu produzo conteúdo diariamente sobre Enem e sobre a prova de ciências humanas também. E se você quiser conhecer, né, mais a fundo esse método, em outros cenários, com outros textos base, com método de preparação completo, com correção de simulado, com todo o resto, clica aqui na descrição e vem para o primeiro link dela, que é o link do meu curso Plano do Gabarito, que está com uma operação de reta final. A gente está terminando a implementação de simulados inéditos, de novas trilhas de aprofundamento que vão te ajudar a chegar rapidamente, como 2.000 dos meus alunos e eu mesmo, né, aos 40 acertos na prova de humanas do Enem. Vem pro lado de quem não só já acertou as 40 questões, como muita gente tem na internet, mas também ajudou 2.000 alunos e alunas a acertarem 40 questões na prova de ciências humanas do Enem. Beleza? Então é isso, galera. Um forte abraço para vocês e a gente se vê na próxima.